Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal aqui da Avionics Bertin. E hoje, conteúdo interessante para quem gosta de acompanhar como é feita toda a certificação, para você que é curioso, gosta de saber de onde sai o dado técnico aprovado, como é que funciona o estudo por trás de qualquer modificação, seja ela pequena, seja ela grande alteração, em uma aeronave certificada, tá? Lembrando, esse conteúdo aqui é mais voltado para você que é regido pela IBAC 91, você que voa aí uma aeronave civil certificada, tá? Experimental um pouco mais abrangente, é mais tranquilo, não tem tanto regulamento quanto nós temos em uma aviação civil, e também uma parte, por exemplo, de 121, RBAC 121 ou RBAC 135, né, que é a linha de táxi aéreo, linha aérea, não é aplicado exatamente para isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se liga aí você que tem uma nave tipo a do Volta ao Mundo, lá do nosso amigo Mário Jorge, o brasileirinho, que esse conteúdo pode ser interessante para você, assim como uma aeronave, asa rotativa, um King Air, uma aeronave desse tipo. Então vamos lá, vou apresentar para você aqui hoje a pessoa que me auxilia, né, o meu braço direito aqui, Matheus, seja muito bem-vindo ao canal, primeiro vídeo que ele está aparecendo, né? E qual que é a ideia, gente? Eu vou trazer ele, que hoje é a pessoa que me auxilia com toda a parte de certificação, toda a parte de documentação, tá? E como é feito o estudo. Então, Matheus, começando. O que eu vou começar a falar aqui hoje? Me dá uma ideia aí. O que a gente precisa começar a estudar antes de modificar qualquer aeronave? Bom, acho que um dos principais seria ver o CST, Certificado Suplementar de Tipo. Boa! Então, para quem não sabe, CST, como o Matheus acabou de falar, Certificado Suplementar ao Tipo. Esse documento é um documento que ele pode ou não, tá, ser somente ANAC. Geralmente, como a gente vende muito produto Garmin, a Garmin é uma empresa norte-americana, tá? Assim como, por exemplo, a Genesis, assim como, por exemplo, a Astronauticus, nós também temos a representação. Então, são empresas estrangeiras que desenvolvem um projeto, tá, uma certificação do seu produto a uma lista de aeronaves, e essa lista é chamada de lista AML, que é a lista Approved Model List, ou traduzindo, né, lista de modelos aprovados, e é vinculado a um CST. No caso aí, como se trata de um documento FAA, é o famoso STC, né, do inglês Supplementar Type Certificate. Então é o certificado suplementar ao tipo que no nosso país, validado na ANAC sob um outro número, tá, mas sempre vinculado a um número estrangeiro de origem, tá, é um documento que autoriza. Então nós temos aí um estudo, vamos pegar por exemplo o brasileirinho, né, voltando a ele aqui, que nós realizamos a instalação lá do G3X, do G5, piloto automático, temos também o caso, por exemplo, do Seneca, né, que também temos vídeo no canal lá, a máquina do Diogo, o Seneca 5, onde nós instalamos lá um sistema de G500, piloto automático, sistema de radar, então tem toda essa parte de certificação. E como é que é feito isso? Nós pegamos um documento, tá? Que é o documento STC, que nós temos acesso através do portal da Garmin. Então a gente faz todo o cheque se a aeronave lá em questão, né, por exemplo, seja um Bonanza, seja um Bara, seja qualquer aeronave que seja, se ela consta nessa lista de aeronaves aprovadas. Dito isso, a gente vai verificar se no site da ANAC existe essa covalidação, tá, desse modelo de aeronave também certificado. De nada me adianta, ou de nada adianta para você também, ter uma aeronave certificada no STC americano, por exemplo, tá? Isso é bem comum de acontecer, inclusive, e não existir uma covalidação disso na ANAC. Você não pode instalar esse equipamento. Por quê? A sua aeronave, se é prefixo Papa, né? Então é Papa Tango, Papa Serra, Papa Papa, que são prefixos voltados aí pela ANAC, coordenados pela ANAC, né, regido pela nossa legislação da Aviação Nacional de Aviação Civil, ou ANAC, tá bom? O que acontece? Você não tem um documento convalidado aí. E como você não tem esse documento convalidado, nós não podemos, então, instalar. Entendido? E como é que eu sei se isso tem? Eu vou mostrar para vocês aqui depois na tela, você vai acompanhar aí qual é o passo a passo. Então, basicamente, você vai pesquisar aí pelo sistema da ANAC. Nós temos essa página aí da ANAC, que é onde mostra aí a consulta de processos, tá? Que é o PST, que é uma consulta de processos público. Você pode tentar pesquisar pelo fabricante, pelo detentor ou pelo número do CST americano. Então, verifica aí que você tem um campinho aí, ó, na parte, a gente vai pesquisar aqui, por exemplo, pelo número do STC. Então vamos lá, a gente pesquisa aqui pelo número do STC, que é o número estrangeiro SA 02019
SE-D. Quando a gente faz a pesquisa, a gente encontra um documento no próprio banco de dados da ANAC e ele é covalidado sob o número 2012S01-05, que é o certificado suplementar de tipo, aonde consta a Garmin como detentora desse projeto, tá? Dessa certificação, que ele foi validado aí através do FAA, covalidado aí na ANAC através do número que eu acabei de falar, que é o 2012 S01-05, tá? E pede para que seja consultada a lista AML, tá? No caso aqui da última revisão datada que consta no site, revisão 11 datada de 29 de junho de 2026. E por que isso varia? Porque conforme as revisões vão acontecendo, vão ser incluídas novos modelos de aeronaves, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, também a parte de informação de toda a parte de dado técnico, quais são os manuais que são requisitados para a instalação, algumas das limitações, não são todas, algumas constam somente nos manuais que ele menciona aqui, tá? E menciona também que esse CST está validado no Brasil sobre um número tal que foi desenvolvido pelo FAA, tá bom? Existe ali um endosso de transferência, né, caso seja feita a venda desse projeto, e também é requerido que seja anexado aí o direito de uso desse CST, tá, que é um documento que ele é fechado aí, dependendo, pode ser somente para um uso, pode ser para mais de um, vinculado ou não a uma aeronave específica, tá legal? E, Matheus, vou puxar agora aqui de novo. Explicamos aqui para todo mundo o que é um CST e o que é um STC. Qual que é o outro documento que eu preciso levar em conta quando eu vou fazer essa modificação? Também a gente pode olhar a IS 009-1. A 20? 20, desculpa. 20-001, correto? 20-001, acabei invertendo. Sim. E lá vai descrever os processos de grande alteração, grande modificação, peso de balanceamento que devemos fazer. Sim. Quem vai se enquadrar numa grande alteração. Exatamente. Então vamos partir então aí para uma explicação. IS, significa? Instrução suplementar. Ou seja, gente, instrução suplementar. O que é uma instrução suplementar? No Brasil nós temos duas fontes de informação como regra, tá? Nós temos o RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, tá? E o que é o RBAC? O RBAC basicamente é a lei da ANAC, tá? E, claro, como sempre, nós temos algumas informações que não contemplam dentro desse RBAC. Nós temos aí, então, uma IS, que é uma instrução suplementar, ou seja, ele suplementa algum RBAC. Geralmente, o suplemento ele é vinculado a um RBAC específico. No caso, por exemplo, da IS 20001, ele trata aí, basicamente, sobre a regulamentação, tá, de como que eu vou enquadrar o que é e o que não é uma grande alteração. Então, se você tem essa dúvida, se você tem essa curiosidade, por assim dizer, eu vou deixar o link aqui no perfil, tá bom? Para quem quiser acessar aí, nós temos aí todos os links dos RBACs e todos os links também da parte da IS. E a 20001, essa instrução suplementar, ela rege também muitas das coisas que a gente trata hoje através das portarias da ANAC, tá? Que eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. E o que a gente tem de tão importante nessa 20001? Dentro dessa IS, nós temos um fluxograma, que é basicamente um passo a passo, onde você vai estudar se aquele caso específico da sua aeronave vai se enquadrar ou não como uma grande alteração, como uma grande modificação, um sistema reparo, uma pequena alteração ou não. E, inclusive, importante, grande alteração e grande modificação não são a mesma coisa, tá? É muito comum o pessoal confundir, são coisas diferentes e requerem certificações diferentes também, tá? São coisas distintas. E, Matheus, eu vi aqui no documento aqui que nós temos uma coisa que é chamada de AFNS. Antes de eu partir para as portarias que eu acabei de falar, o que seria? Quais são os documentos que, após eu cumprir aí essa modificação dessa aeronave, quais são os documentos que precisam acompanhar essa aeronave aí, as manutenções futuras? Como é que eu sei que eu tenho que acompanhar isso? Certo. Dentro do CST, lá vai estar descrito o que deve acompanhar a aeronave e o que não precisa. Lá vai estar descrito que precisa o CST mesmo ficar dentro da nave, uma carta de autorização de uso do CST, a ICA, que é as instruções de aeronavegabilidade continuada. Que serve para? Vai dar é um programa de manutenção dos equipamentos que você instalou para dar um bom funcionamento continuamente. Show. E por último,
A FMS. Gente, a FMS é a sigla do Airplane Flight Manual Supplement, ou Manual de Suplemento ao Voo. Lembrando, hein? O AFMS é voltado para aeronaves de asa fixa, parte 23, não é voltado para helicóptero. Quando é asa rotativa, o nome é outro. Aí a gente já tem o RFMS, que é o Rotor Fly ou Rotary, beleza? Manual rotativo, não é igual, são procedimentos diferentes, existem limitações para o mesmo equipamento, tá bom? Que nós temos aí aprovado para avião, que não é aprovado para a linha de, por exemplo, de helicóptero. Você tem, por exemplo, uma coisa muito importante, vou dar um exemplo aqui, tá? Não se limita somente esse. Mas você pega, por exemplo, um G500 que a gente instalou lá no Seneca, lá é um G500 TXI, né, que é a última geração de tela, que você tem aí, por exemplo, um sistema de visão sintética como opcional, você tem basicamente interface, por exemplo, com radar Stormscope. Lindo! Na linha de asa rotativa, o desbloqueio da visão sintética é outro valor, na verdade quase 3 vezes mais do que custa na asa fixa. Você tem o sistema de HTAOS que custa mais caro do que custa na linha da asa fixa. Não tem interface com radar através do software, então você tem várias modificações. Apesar da tela ser basicamente visualmente a mesma, existem diferenças de TCO, PM, certificação de software. Lembrando, hein, software também tem certificação, não é somente o equipamento, tá bom? Matheus, você falou sobre a ICA. Para que serve essa ICA então? A ICA basicamente vai te mostrar o passo a passo de manutenção do equipamento, que é periódica. Então tem algumas manutenções que você tem que fazer de 12 meses ou 24 meses. Então, gente, voltando. ICA, tá? O que é a ICA? É a Instrução Continuada de Manutenção. Basicamente, quando você compra uma aeronave, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma aeronave que foi fabricada na década de 80, você tem um programa de manutenção definido pelo fabricante. Mas convenhamos, o seu celular existia em 1980? Existia. Como era o seu computador na década de 90? Eu joguei muito Pentium 66, hein? Quem era da época dos anos 90 vai lembrar. Então, hoje nós temos uma tecnologia, por exemplo, aqui, ó, num sistema do computador desse daqui, que nós temos um sistema de processamento absurdamente à frente do que era algo esperado na década de 90. E com isso também se aplica uma tecnologia para a linha de asa rotativa e asa fixa. Então a ICA é um programa de manutenção continuada voltado ao equipamento, tá, que você instalou na sua aeronave. Não é porque o equipamento é novo que você não tem que fazer nada. Isso é uma coisa muito importante. Isso está sendo cobrado pela ANAC e é regido aí também, e não somente, pelo RBAC 43. Então, um exemplo, nós instalamos aí um sistema de G500, como a gente falou agora há pouco no Seneca, um sistema de G3X, por exemplo, lá no Brasileirinho. Você instalou um sistema de G5, G275, só aqueles instrumentos que a gente já falou nos outros vídeos aí, que são linhas PFD, ou seja, que são primários de voo e te mostram dados de air data, velocidade, temperatura, parte de direção. E nós temos também sistema de navegadores, comunicadores, GPS. Tudo isso, tá? Independente do item, até mesmo antenas e caixas de áudio, existe um programa de manutenção que são cobradas através de tempo ou horas de uso. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, uma linha do GTN. Então, aqui é a manutenção periódica do equipamento, tá bom? Então, basicamente, a parte de remoção e substituição dos itens, né, inclusive o fan dele, é basicamente on condition. Não tem um intervalo definido. Porém, a gente tem aí, ó, vários setores de manutenção, tá? E inclusive aqueles que são cobrados aí através da linha do RBAC 43, tá bom? E o que é o RBAC 43? É o RBAC que vai tratar sobre as partes de transponder, encoder e todos mais derivados aí da linha de pitot estático. Então entra altímetro, entra vertical, dependendo da aeronave, entra sistema de integração, sistema de anemométrico, sistema de pitot, se está aquecendo. Então você faz uma instalação do equipamento desse, isso tudo entra como programa de manutenção. Outra manutenção que eu vejo muita gente também passar batido, né, que nas manutenções que a gente pega aqui às vezes não tem nenhum registro, é o teste de bateria. Se a sua aeronave tem um G275, se a sua aeronave tem um G5 e ela tem a bateria de backup, é importante dizer, essa bateria tem tempo de vida útil. Tá? No caso aí do G275, tem que ter uma duração mínima de 1 hora. E isso é feito um teste anual, registrado em caderneta, tá? Assim como no G5.
No G5, a bateria tem uma vida útil muito maior quando comparada com o GI, até porque também tem muito menos carga, tem muito menos consumo, é um equipamento muito mais simples. Outra coisa importante de se dizer, bateria de ELT. Bateria de ELT também é muito comum. Se você faz a manutenção conforme o RBAC 91, capítulo 91.207, lá é tratado a parte de manutenção da bateria do ELT. Uma dúvida muito comum, tá? É a respeito dessa validade. A validade lá menciona como você faz a vida útil da bateria a chegar a 50%, seja ali de tempo, né, ou de uso, se você usou ela mais de uma hora, ou se acumulado, tá? Não é uma hora somente de uma hora hoje, uma hora amanhã, é acumulado. Se usou 10 minutos hoje, 20 minutos amanhã, acumulou uma hora. Ou atingiu 50% da vida útil dela. Um exemplo, ela foi fabricada em 2020 e ela é válida até 2028, você tem que trocar a bateria em 2024, quando atinge aí os 50%. E isso é uma questão de segurança, tá? Lembrando que o ELT, inclusive, pode ser a única coisa que pode vir a salvar a sua vida em caso de um acidente. Então você tem que certificar que esse componente, nesse exemplo que eu acabei de dar, 2020, 2028, caso ocorra um acidente, por exemplo, em 2028 com a bateria que seria válida, tá? O que me garante que essa bateria vai funcionar até o resgate chegar até você, tá bom? Então, muita atenção nisso daí. E, Matheus, uma dúvida, as ICAs são todas iguais, todos os equipamentos? Não. Cada equipamento tem a sua ICA específica e sua manutenção específica. E o registro disso tem que ser feito onde? Como é uma manutenção, eu vou registrar na parte 2 da caderneta de célula. Certo, e para quem não sabe, né, são 4 partes aí a caderneta, então a parte de registro de manutenção é separada das pequenas e também das grandes alterações, tá bom, gente? Não há a necessidade de você fazer um SEC-VUL, por exemplo, um 001 de alteração, coisa do tipo, um teste desse daqui, mas o SEC-VUL 003 para testes de pitot, estática, que são aqueles testes que a gente checa toda a linha de mangueiras e se o pitot está aquecendo para não que ocorra, por exemplo, um acidente, como foi, por exemplo, aquela fatalidade lá do voo em pés, onde houve congelamento do sistema de pitot, ou você perca as informações em linha de pitot estática no meio de um procedimento que você está numa situação IFR, tá? Você está voando guardado, você está numa situação que você está confiando puramente no seu instrumento, então é sempre bom você estar com essa manutenção em dia. Acidente não escolhe dia. O acidente não avisa. E é uma coisa que a gente sempre trata aqui com muito cuidado e com muita atenção. Essa ideia desse conteúdo é trazer para você, proprietário, piloto, entusiasta, que tem interesse de aprender e saber aonde vem essa informação, tá? E qual é a importância dela, a gente está trazendo isso aqui para você, tá bom? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o quê? Vamos entrar na portaria. Portarias. O que são as portarias, Matheus? A ANAC colocou as portarias como meio de facilitar algumas instalações. Para quem é da época antiga, vai lembrar que antigamente tinha uma coisa chamada MPR, né? Que era o Manual de Procedimentos, que muita gente usava como dado técnico, mas não era um dado técnico aprovado para manutenções. E a ANAC desenvolveu então as portarias, né? Uma bastante comum, Matheus. Fala pra gente, fala aí, dá uma ideia de alguma portaria aí que muita gente pergunta. Instalação de tomada USB. Essa é a mais usada. Na verdade, duas. E substituição de rádio. Boa! Então vamos lá. Gente, falando então um pouquinho sobre a portaria USB. Tá? A portaria de tomadas USB, ela existe aí através do estudo da ANAC, tá? Assim como todas as outras portarias, porque a ANAC chegou ao entendimento que não havia um documento de instrução normativa a respeito de modificações específicas de algumas coisas que hoje são muito comuns. Então, por exemplo, uma tomada USB hoje é muito comum. Há 10 anos atrás, ninguém utilizava. Rádio, troca de rádio, tudo, era uma coisa que exigia muito estudo e muita engenharia. Hoje é uma coisa que já tem uma facilidade maior. E como é que funciona isso? Nós temos um acesso a uma página, você está vendo aí então essa página agora, que é a página de portarias da ANAC. Tá? E o que trata? São diversas as portarias, então nós temos desde alterações por TSO, alterações específicas, por exemplo, de rádio, GPS standalone, sistema basicamente aí de alterações por singularidade de equipamentos. Falando então sobre o USB. A Garmin lançou, né, uma linha de USB, que é a GSB 15, que se popularizou
e muito, tá? Para quem não conhece, essa da imagem que estou deixando aqui em cima, tá? Um lugar aqui em cima, que é a GSB15. São 3 modelos, nós temos o modelo Dual Type A, eu vou deixar aqui, ó. Alô, editor, me ajuda, hein? Ó, Dual Type A desse ladinho aqui, que é a tomada onde tem 2 saídas, tá? De 28 watts, 27, 28 watts agora, não me recordo exato, que ela alimenta somente aquela saída padrão do USB. Nós temos essa aqui que está em cima no meio, que é a que tem Type A e Type C, que tem se tornado mais popular, né? Os caminhos aí, tipo da linha do iPhone moderno, da linha do Samsung, por exemplo, das últimas que saíram. E nós temos também essa daqui, que é a do Dual Type C, tá? Basicamente, a Dual Type C e a Dual Type A têm a mesma certificação, o mesmo preço, e a Dual Type A aqui é um pouquinho mais barato. Não, desculpa, Dual Type C e a C é o mesmo preço. A Dual Type A é um pouquinho mais barato. Porém, o que acontece? Existem também outras fabricantes. Tá? Existe também, por exemplo, a Mid-Continent, que tem uma, inclusive, específica para Starlink. Tá? E o que é importante eu dizer aqui? Apesar da GSB15 existir uma certificação dela, tá? Mas ela é atrelada à instalação do G275, nem todos os casos de instalação o cliente detém, por exemplo, um G275 no seu painel. Por exemplo, o próprio brasileirinho tem lá um sistema de GSB, mas não tem, por exemplo, um G275 instalado. Quando eu instalo um G275, eu tenho a prerrogativa de instalar o GSB porque ele é vinculado ao GI. Mas quando ele não tem, então é um sistema de instalação standalone e, portanto, não coberto pelo STC ou CST, né, do sistema do G275. Então, nesse caso, a gente usa o quê? A gente usa aí a instalação através da portaria. E o que a portaria me diz? Que eu tenho que cumprir essa série de requisitos. Existem vários requisitos. Então, por exemplo, uma das limitações é que seja instalado numa aeronave RBAC 91. Não se aplica, então, por exemplo, a táxi aéreo, não se aplica, por exemplo, a linha aérea. Outro requisito é que essa tomada seja instalada no painel ou, quando instalada no acesso ao passageiro, exista uma chave a fácil acesso do piloto que a gente liga e desliga a tomada USB, devidamente identificada. Seja protegida por um sistema de fusível ou circuit breaker certificado, tá? Não é qualquer fusível, não é qualquer porta fusível, não pode ser aqueles bananinha que a gente compra no mercado, tá? Então tem que ser um produto aeronáutico. Outra coisa importante, não pode ser qualquer tomada USB, tem que ser uma tomada USB TSO, ou seja, que passou por um projeto de engenharia. Para quem não sabe, TSO é uma série de legislações e de exigências que um componente aeronáutico ou algo do tipo precisa comprovar antes de ser comercializado. Tá? Então, ele foi testado, existe uma engenharia de teste por trás desse componente, em questão de temperatura, vibração, questão de queda, resistência mecânica, tem tudo isso, tá bom? E nós temos também a portaria do rádio, tá? Fechei então a do USB, instalei numa aeronave, cumpri todos os requisitos, é só eu fazer então um registro em caderneta de célula, não precisa enviar dado nenhum para a ANAC, tá? Não há necessidade de envolvimento do PCP, que é o engenheiro, basicamente um credenciado da ANAC, credenciado de engenharia na ANAC, tá? É só fazer essa etiqueta aí como uma empresa de manutenção e ter esse registro arquivado na empresa para uma consulta futura. Já no rádio, nós temos duas vertentes. Nós temos a troca por TSO, que é quando você já tem um rádio na aeronave e você vai modificar esse equipamento, instalando um novo no lugar dele, tá bom? Com poucas alterações. É permitidas alterações, tá bom? Mas com certas limitações. Por exemplo, eu vou fazer uma modificação do rádio, por exemplo, um KX-175, por exemplo, aquele famoso cara preta, vou deixar a fotinha aqui em cima, aqui, ó, que era comum vir na linha do Cessna original, lá atrás, na década de 70. Hoje em dia nós não temos mais peça, nós temos mais material e é um rádio que já está em desuso. Então nós vamos instalar, por exemplo, um GPC 215, que é esse radinho aí da Garmin, que também tem a capacidade de com-nave. Tá? Uma das coisas que é importante falar, o rádio novo não pode conter capacidades anteriormente não previstas pelo outro. Por exemplo, eu vou tirar um sistema de com-nave e vou instalar, por exemplo, um GNS ou um GTN através da portaria. Não é permitido. Você está incluindo uma capacidade de GPS, uma capacidade de Movimap que anteriormente não tinha. Uma outra dúvida muito comum. O cliente tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um Cessna 82, que vinha com aquele sistema de KLM 94, aquela linha de GPS que não tinha Movimap. Era GPS, cumpria a RNAV, mas não tinha mapa. Tá? Então, aquele caso ali, ele é regido pelo TSO 169. Tá?
E aí vem a linha do GNS, a linha do GTN, tá bom? Que tem um TSO 169 alfa. Então, é o TSO igual? Não é. O alfa, que é o Azinho no final, muda tudo. Por quê? Nesse caso específico, o Azinho lá, ele incorpora o recurso de MovieMap com uma capacidade do equipamento. E automaticamente isso aí te exclui como certificação por portaria. Assim como também, por exemplo, o transponder. Você tem um transponder valvulado, um transponder antigo, um transponder, por exemplo, que seja um KT76, algo do tipo, que você aí que voa essa máquina sabe qual é, aqueles antigão, que tem uma linha de capacidade de Alpha e Charlie, que é a linha do código numérico, né, de 0 a 7, e você também tem a capacidade de altimetria. Você não pode instalar, por exemplo, um GTX 330, porque esse equipamento, que é da linha Garmin, que já foi descontinuado inclusive, mas é muito comum encontrar usado hoje com preço acessível, ele detém a capacidade do modo Serra. Então ele não tem somente o Alpha e Charlie, ele também tem a capacidade do modo Serra, que é um recurso a mais. Você não pode usar na portaria. Então, muito cuidado em utilizar equipamentos na portaria que você não pode aí, utilizar. E como é que eu sei se eu posso ou não? Você tem o FA, que você vai verificar se aquele TSO que existe, por exemplo, no caso do GNC 215, que eu usei de exemplo agora há pouco, ele tem um TSO mais atual, porém, no próprio documento da FA, aquele documento menciona que aquele TSO incorpora aquele TSO do rádio que foi removido, tá bom? Se não puder ser comprovar se é ou não incluído, nós não podemos instalar. Confere, Matheus? Confere. Outra dúvida, se o cara tiver dúvida, o que ele pode fazer? Duas coisas, entrar em contato conosco ou Procurando para o site da ANAC, que é o BFA. qual que é o acesso da ANAC? Fale BR, quase! Muito comum, gente. Hoje é uma portaria nova, tá? Houve essa mudança na ANAC, é o acesso ao Fale BR pelo sistema da ANAC, tá? Você mesmo, operador, pode mandar um e-mail lá se você estiver com algum tipo de dúvida e solicitar esclarecimentos ao setor da ANAC. A gente, como oficina, nós somos regidos, não somente eu, tá? Qualquer oficina de aviônico, qualquer oficina de célula, qualquer organização de manutenção, nós somos regidos pela ANAC. E a ANAC é o nosso Deus. Então, se o nosso Deus manda, a gente obedece. É isso aí. Então, gente, fechando aqui esse conteúdo rapidinho para vocês, tá? Se você tem alguma dúvida, se surgiu, que com certeza a sua cabeça agora está saindo fumaça, né? O Matheus já tem quanto tempo mexendo com isso? Tem 6 anos já. Já sabe tudo? Não. Nem um pouco, né? É muito conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa para você que não ficou bem explicado, deixa aí no comentário, tá? A gente traz aí no próximo vídeo, a gente traz aí no conteúdo. Ficamos um tempinho sem postar vídeos, estamos com algumas mudanças, inclusive um cenário novo, né? Mas seja muito bem-vindo ao nosso canal atualizado, estamos modificando algumas coisas, trazendo muito conteúdo, tá bom? E você aí de cima de Santo Antônio, Mato Grosso, Acre, toda essa região, logo mais a gente está com você também. Nossa base de Santo Antônio do Everger está basicamente na reta final. Então, logo mais, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, nós já estamos operando, hein? Te vejo por lá e um abraço. Obrigado, Matheus, pelo conteúdo. E fala aí, gente, se vocês gostaram do novo formato e a gente continua com esse conteúdo aí, tá bom? Um abraço, vejo na próxima. Tchau, tchau.